A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Quem está rindo à toa com o Supremo é o ex-senador petista Lindbergh Farias, que teve mais um inquérito no Supremo Tribunal Federal arquivado por Gilmar Mendes com a alegação de falta de provas. Em maio do ano passado, o ministro Dias Toffoli arquivou um inquérito no qual o petista era acusado de irregularidades na gestão do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, Previne, quando foi prefeito da cidade. Ao determinar o arquivamento do caso após longa apuração, o hoje presidente do STF concluiu que não foram encontradas provas do então senador. Esta semana, o ministro Gilmar Mendes também determinou o arquivamento de um inquérito no qual Lindbergh era acusado de crime de responsabilidade, fraude em licitação e corrupção passiva. O petista, que segundo alertou o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é médico, volta e meia saliva muito e fica com as pupilas muito dilatadas, teve sua candidatura impugnada por contas reprovadas. Eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui se enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso? Presidente, falta de respeito. De acordo com a lei da ficha limpa, candidatos condenados em órgãos colegiados, a exemplo dos tribunais de contas, ficam inelegíveis por 8 anos. O ex-senador Lindbergh também é conhecido pelos apelidos de Feio e Lindinho nas planilhas de propinas da Odebrecht. Voltando ao Supremo, a bola da vez é Gilmar Mendes. Os auditores da Receita Federal meteram o dedo na ferida, ou melhor, enfiaram a mão no vespeiro, ou pior, entraram na suprema caverna profunda e escura, infestada por morcegos vampiros contaminados. Virou uma guerra, auditores da Receita e juristas engrossam o coro contra Gilmar Mendes. O Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, soltou uma nota duríssima na qual parte diretamente para o enfrentamento com o ministro Gilmar Mendes. Diz a nota: o Sindifisco Nacional, entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal, manifesta profundo repúdio e resignação com as expressões pelas quais o ministro Gilmar Mendes, por meio de diversos veículos de comunicação, tem se referido à Receita Federal e ao seu corpo funcional nos últimos dias. Temos assistido atônitos a um magistrado da mais alta corte do país proferir impropérios e acusações da maior gravidade sobre a instituição e seus auditores fiscais, classificando-os por termos como milícias, bando e jogando ao vento especulações vazias acerca da existência de achaques e de um suposto mercado de dossiês. Esse espetáculo deprimente contrasta com o papel e as responsabilidades de quem está investido do nobre encargo de zelar pelo respeito à Constituição Federal. Sem nenhum lastro fático, Gilmar Mendes cria uma temerária narrativa de que a Receita Federal teria se transformado num órgão de pistolagem a serviço de juízes e promotores, referindo-se de maneira inusitadamente ofensiva ao Ministério Público Federal e aos magistrados responsáveis pelos julgamentos atinentes às operações Lava Jato e Calicut. Segundo o ministro, teria havido uma encomenda desses órgãos junto a auditores fiscais, que estariam atuando à margem da lei e à revelia do órgão.
Modesto Carvalhosa, famoso e sempre certeiro jurista, também aproveitou para descascar a postura de Gilmar Mendes. Diz ele: a Receita Federal é hoje integrante fundamental da força-tarefa da Lava Jato, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal. Sem ela, grande parte dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não seriam apurados. Apoiamos totalmente a Receita Federal na investigação das fraudes contra os corruptos. Servidores públicos, ministros ou não, e contribuintes do setor privado devem ser igualmente fiscalizados pela Receita. A sociedade, a cidadania não permite que crimes de corrupção e fraudes fiscais sejam escondidas. Carvalhosa destaca trecho da nota do Sindifisco e continua: vamos nos pronunciar nas redes sociais em apoio aos servidores da Receita Federal e ao excelente trabalho que tem feito ao nosso país. Não podemos aceitar essa campanha do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, contra verdadeiros heróis nacionais. Dias atrás, alertamos aqui no canal que tem muita gente de rabo preso com o ex-operador financeiro do PSDB, Paulo Preto, que foi preso recentemente em mais uma ação da Lava Jato executada pela Polícia Federal. No ano passado, quando Paulo foi preso, ameaçou revelar tudo o que sabe, inclusive quem eram seus sócios da conta descoberta na Suíça, contendo 132 milhões de reais em valores atuais, e foi então libertado por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, do STF. O ministro chegou a emitir 2 habeas corpus em um só mês para manter o tucano em liberdade. Pois bem, Paulo Preto continua sendo um perigo a muita gente graúda, incluindo políticos e ministros togados, se continuar preso. Ele não esconde que poderá abrir o bico se for mantido trancafiado. Foi assim que se livrou da cadeia no passado e pretende se livrar hoje. O ex-operador já enviou um pedido para Gilmar Mendes libertá-lo da cadeia. Tudo às escondidas, em segredo de justiça. Um absurdo. Deltan Dallagnol, procurador da República, questionou então o motivo do processo correr em segredo de justiça. Disse ele em seu Twitter: reclamação de Paulo Preto dirigida para o ministro Gilmar Mendes contra sua prisão está, embora pareça absurdo, em segredo de justiça. Não conseguimos ver o teor e o processo é físico e não eletrônico. Teria sido levada em mãos para o ministro? Deltan ainda citou 5 pontos bastante estranhos envolvendo o processo. Diz ele: 1. Está em segredo de justiça. 2. Só tem as iniciais de Paulo Preto e não o nome completo. 3. É física e não eletrônica. 4. Suprime 2 instâncias, TRF e STJ. 5. Viola juiz natural, ministro Fachin. A sociedade brasileira não aguenta mais essas manobras capciosas e acompanha atentamente o desenrolar de mais esse episódio que joga na lama a justiça brasileira. Lembrando que o jurista Modesto Carvalhosa está empenhado em levar adiante os pedidos de impeachment dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que o ex-presidente do Senado arquivou. Eles se juntarão ao novo pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli para serem levados adiante na casa. Carvalhosa escreveu em seu Twitter: os pedidos de impeachment dos ministros do STF serão novamente protocolados no Senado. De nada adiantou o ex-presidente daquela casa arquivá-los. Ninguém aqui desiste de salvar o Brasil. Quanto ao pedido de impeachment do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, Carvalhosa explicou em vídeo. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado há questão de um mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser protocolado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Carvalhosa complementou: não é hora para descanso. Enquanto o Brasil não estiver novamente nos trilhos, avançando, ninguém descansa.
lava-toga e fim da PEC da bengala já. Ou um cabo e um soldado, mais prático, eficiente, barato e indolor. Pelo menos 100 milhões de reais. Esse é o valor que Paulo Preto, ex-operador financeiro do PSDB, guardava em 2 imóveis aqui em São Paulo. Ele foi preso hoje durante mais uma etapa da Operação Lava Jato, que teve origem em Curitiba, no Paraná. As investigações são baseadas em informações e documentos colhidos no sistema de propinas da Odebrecht. A fase de número 60 da Lava Jato também tem como base a delação premiada do empresário Adir Assad. Paulo Preto foi preso por agentes da PF. Segundo a investigação, o ex-diretor da Dersa, a estatal que administra as estradas paulistas, disponibilizava valores em espécie ao setor que comandava o pagamento de propinas dentro da Odebrecht. As transações investigadas superam 130 milhões de reais, que são o saldo de contas controladas por Paulo Preto na Suíça. Dinheiro que, de acordo com os agentes, era repassado pela Odebrecht por meio de offshores no exterior. Os investigadores descobriram que Paulo Preto guardava uma fortuna de pelo menos 100 milhões de reais. É a maior quantidade de dinheiro já revelada pela Lava Jato e atribuída a uma só pessoa. Adir Assad revelou que Paulo Preto possuía cerca de 100 ou 110 milhões de reais no Brasil em espécie, em notas. Então, imaginem todos aqui o volume desse dinheiro, é muito volume. E esse dinheiro ele estava condicionado em 2 endereços. Estava condicionado no endereço numa residência em São Paulo e também num apartamento que, segundo revelado por Adir Assad, era o local onde Paulo Preto tinha um bunker para guardar as propinas. Não nos remete aqui o bunker conhecido como bunker de Gedel, da família Gedel, que foi alvo de uma fotografia e escandalizou a população brasileira muito recentemente. Mas aqui, se nós formos levar em consideração, talvez o bunker de Paulo Preto tivesse o dobro do dinheiro do bunker de Gedel. O bunker do ex-ministro Gedel Vieira Lima foi descoberto em setembro de 2017. O dinheiro, cerca de 51 milhões de reais, estava em malas e caixas num apartamento de Salvador. E, de acordo com a investigação, Paulo Preto mantinha um hábito peculiar para que as notas não estragassem. O escárnio era tão grande que Adir Assad revelou que não conseguiu buscar todos os valores por si. Então mandou emissários buscarem dinheiro nesse endereço de Paulo Preto. E esses emissários falaram, olha, às vezes a gente ia buscar o dinheiro nesse apartamento, tinha um quarto só para guardar notas de dinheiro. Só que como era um quarto úmido, algumas vezes a gente via Paulo Preto colocando as notas de reais para tomar sol, porque senão elas emboloravam. Isso foi revelado por auxiliares do Adir Assad. O delator Adir Assad conta que usava uma perua para retirar valores em espécie e chegava a carregar de 12 a 15 malas de viagem cheias de dinheiro com cerca de 1,5 milhão de reais cada. Os fatos relatados por Assad teriam ocorrido entre 2010 e 2011. Esta é a 3ª vez que Paulo Preto é preso. Nas 2 anteriores, foi solto por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na Justiça de São Paulo, Paulo Preto já é réu em 2 ações penais envolvendo as obras do Rodoanel Sul e do sistema viário no estado. Ele é acusado de formação de cartel, enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro. A defesa nega todos os crimes. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para deputado? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para senador? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro no judiciário? Que falta dinheiro para desembargador? Que falta dinheiro nos tribunais de justiça, onde eles vivem uma vida na babesca, nas nossas custas? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para ministro? Para ministro do Supremo? Para ministro do STJ? Alguém aí já ouviu falar? Não só para ministro, vamos esticar. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para essa alta casta do funcionalismo público? E seus assessores muito bem remunerados? Alguém aí já ouviu falar que faltou combustível para levar parlamentar para cá ou para ali ou para acolá?
Alguém aí já ouviu falar que algum deputado, seja estadual, seja federal, algum senador, deixou de sair porque não tinha um carro de luxo esperando na porta do órgão público pago com o nosso dinheiro? Não, né, gente? Sabe por quê? Porque isso não existe. Isso não existe. A alta casta do funcionalismo continua metendo a mão e tendo privilégios. É o Brasil dos privilégios. É privilégio de um lado e policial passando fome do outro. É privilégio de um lado para essa alta casta, né, do funcionalismo e criança morrendo por falta de respirador em hospital do outro. Então, vamos acordar, minha gente, vamos acordar. Passou de todos os limites, passou de todos os limites, não dá mais. Tem que ter uma reforma. Que reforma? A reforma dos privilégios. Não dá para corrupção não ser crime hediondo. É hediondo. Mata criança, mata idoso, mata quem sofreu um acidente. Corrupção mata.